Se você atende todo mundo, você não atende ninguém. Posicionamento, ele não é sobre o que você diz sobre você. De que forma as pessoas têm se lembrado de você? Os nossos sentidos são percebidos na hora ali da venda. O nosso cérebro, ele não vai guardar dados, ele guarda emoções. Qual experiência você realmente proporciona para o teu cliente? Qual problema emocional você resolve do seu cliente? O que te torna diferente? Mas não no seu discurso, na sua entrega. Você precisa se posicionar e falar essa mensagem incansavelmente. Se você estivesse aqui sentado na minha frente e eu te perguntasse quem é seu público, você conseguiria falar dele para mim? Qual é aquele cliente que você quer verdadeiramente atrair? Não é sobre aparecer mais, é sobre ser lembrado do jeito certo. Você não terá uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. É exatamente com esse pensamento, com essa frase, que eu inicio o nosso segundo treinamento da série de 3 que eu comecei agora em 2026 para te ajudar a chegar nos resultados que você deseja. Se você tá meio perdido, acabou de chegar por aqui, volta no episódio anterior para aprender sobre mentalidade, porque vai ser essencial para que você acompanhe o raciocínio que nós vamos ter neste treinamento. O nosso tema principal é posicionamento. Se eu perguntasse para você de que forma as pessoas têm se lembrado de você, qual seria a sua resposta? Posicionamento, ele não é sobre o que você diz sobre você. Ele é exatamente o que o cérebro do outro sente, entende e lembra quando pensa em você. Não sei se você prestou atenção, que eu vou até recapitular aqui. Posicionamento é o que o cérebro do outro pensa, entende e lembra quando pensa de você. Como você tem sido lembrado? Quando a gente fala de posicionamento, às vezes parece algo tão abstrato, por isso que eu vou trazer aqui como exemplo o meu próprio posicionamento, para você poder entender logo nesse início de treinamento de uma forma mais palpável o que é o posicionamento quando a gente fala e o que é o cérebro do outro entender aquilo que você quer refletir. Todas as vezes que eu compartilho os meus conteúdos, eu recebo feedbacks que eu gosto muito. E eles sempre falam que se identificaram com o que eu falei, que eu fui muito verdadeira, eu falei coisas que nem sempre as pessoas falam, seja no processo de emagrecimento, seja na rotina de vida real, seja dentro da empresa, no mundo dos negócios. Eu sempre procuro trazer a realidade e as pessoas percebem isso. Ao mesmo tempo que eu trago ferramentas, eu trago métodos, eu trago aquilo que vai ajudar ela a chegar naquele objetivo. Eu sempre falo, não é teoria, gente, tem que ser prático. Não adianta você simplesmente ir para um treinamento e sair de lá sem nenhum norte para saber por onde você vai. Então tem que ter prática, isso é o que eu, Maiara, acredito. Por isso que os meus treinamentos sempre têm. E como eu trago método, por que eu trago método? Porque eu quero justamente gerar segurança em quem está me assistindo. Então, existem 5 pontos importantes dentro do meu posicionamento que fazem parte da minha essência que eu não abro mão. Que é o acolhimento, a empatia, que é a sinceridade, o pragmatismo, segurança e realidade. E é exatamente isso que eu percebo que as pessoas sentem ao conversar comigo, ao assistirem os meus conteúdos. Eu sempre gosto de mostrar que eu entendo a realidade dele. Então você já começa a pegar o primeiro insight aí. Será que você tem entendido a realidade do teu cliente? Eu sou sincera desde que eu me conheço por gente. E eu sempre tive um compromisso comigo, que é de trazer a realidade. Então, quando eu falo, quando eu compartilho ali nas redes sociais, é realmente algo que aconteceu.
É aquilo que eu sei que acontece com muita gente, mas na internet as pessoas só mostram coisas bonitas. Mas a vida não é esse morango, como as pessoas dizem por aí. A gente precisa ir muito além. E realmente eu sou muito pragmática e por isso eu gosto de trazer ferramentas para vocês, perguntas para vocês refletirem, algo que vai fazer com que vocês saiam da realidade que estão. Porque o principal objetivo do meu posicionamento é transformar a sua vida de alguma forma. E para melhor. Seja a sua vida pessoal, seja a sua vida profissional, seja o seu desenvolvimento. Isso é exatamente o que eu busco todas as vezes que eu estou aqui, seja frente a uma câmera, seja nos bastidores, em reuniões. E esse é o meu posicionamento e é o que eu tenho procurado expressar. E com os feedbacks eu percebo que eu tenho conseguido. Mayara, entendi o teu posicionamento, mas como que eu faço isso comigo agora? Primeiro ponto que você precisa entender é que o nosso cérebro, ele não vai guardar dados, ele guarda emoções. Você que é mãe, eu tenho certeza que você não vai se lembrar qual que era o peso, a altura do teu filho quando ele estava ali com 55 dias de vida. Mas eu tenho certeza que você se lembra do primeiro momento em que você ouviu o peso, você lembra a altura que ele nasceu, você lembra o horário que ele nasceu. Por quê? Porque tem uma carga emocional. O nosso cérebro, ele aprende por repetição e por emoção. Então, tudo aquilo que carrega uma carga emocional vai ficar gravado no teu cérebro. Então, se você não gera emoção, você simplesmente fica invisível para as pessoas. Sabe quando você vê aqueles conteúdos que às vezes a pessoa parece que não tem nem vontade de compartilhar com você? Teu cérebro simplesmente não vai nem se atentar ao que está sendo falado. Agora, a partir do momento que você traz emoção, que você realmente mostra a tua verdade, você começa a sair da invisibilidade. Então, posicionamento é você decidir qual emoção você quer ativar no outro. É você repetir essa mensagem com coerência, dentro daquilo que você definiu, que você pré-estabeleceu para trabalhar. E é você fazer com que o cérebro do outro te reconheça como referência naquilo que você quer. Eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro sobre o que é posicionamento. Se você precisar guardar uma única coisa desse treinamento, lembre-se, qual emoção você quer despertar no outro? E posicionamento é exatamente a forma como o cérebro dele sente, entende e se lembra quando pensa em você. E um erro mais comum que eu vejo quando as pessoas começam a se posicionar é que elas falam simplesmente sobre si mesmas. Mas se você não sabe, o nosso cérebro ele é extremamente egoísta. E para ele se interessar por algo, ele quer ser visto. Então, o primeiro ponto estratégico para o teu posicionamento é você entender o teu público. Você tem clareza de quem você ajuda? Se você precisasse agora, se você estivesse aqui sentado na minha frente e eu te perguntasse quem é seu público, você conseguiria falar dele para mim? Se você não conseguiria, tá na hora de começar a anotar tudo e mudar o teu posicionamento. Se você atende todo mundo, você não atende ninguém. O cérebro ele não vai nem querer parar para prestar atenção. Se ele percebe que é uma mensagem comum, que é mais do mesmo, então você precisa realmente se diferenciar. Qual emoção você tem despertado no teu cliente? Você vai me ouvir falar muito, não só nesses treinamentos, mas aí ao longo de todo o conteúdo que eu compartilho sobre a questão emocional, porque nós compramos por emoção. O nosso inconsciente compra e depois vem a razão querendo justificar. Mas quando a gente fala em posicionamento, a emoção ela é importante. Como você quer que as pessoas se sintam depois de te ouvir? Você já parou para pensar qual experiência você realmente proporciona para o teu cliente? Como é estar perto de você? É prazeroso? A pessoa sai
melhor depois de ter estado perto de você? Ou ela sai cansada, com aquela energia baixa? Às vezes você pode só estar reclamando nesses últimos dias. Como que é estar com você? O teu cliente, ele vai perceber absolutamente tudo. Eu falei no episódio anterior que o nosso cérebro aprende por repetição, por emoção. Comecei esse podcast falando sobre a importância de ter uma carga emocional no seu posicionamento para que o cérebro do outro grave. Então é exatamente isso. Se você quer se posicionar na mente do consumidor, você precisa entender o seu público, você precisa despertar emoções e trazer uma boa experiência para ele. Você precisa se posicionar e falar essa mensagem incansavelmente. Maiara, até quando eu preciso definir a mensagem do meu posicionamento e trabalhar ele? Para sempre. Você nunca vai poder parar de se posicionar. Vou trazer aqui o exemplo clássico, Coca-Cola. Vocês acham que Coca-Cola precisa de propaganda? Às vezes só de falar, teu cérebro aí já parece que sentiu o sabor, ouviu aquela latinha sendo aberta, aquela coca gelada. Teu cérebro já imaginou N situações. E todas elas de prazer. Todas elas abrindo felicidade, que é exatamente esse o posicionamento da Coca-Cola. Só que mesmo a gente sabendo, o nosso cérebro já está cansado de saber sobre a Coca-Cola, mas mesmo assim ela continua se posicionando, porque quem não é visto não é lembrado, e para ela continuar mantendo a primeira posição na mente dos consumidores dela, ela precisa continuar repetindo o posicionamento. Agora é o momento de você pegar papel e caneta. Se você não conseguir fazer isso agora, às vezes você pode estar ouvindo através do Spotify, dentro do carro, ou até mesmo você colocou ali na playlist do YouTube, está dirigindo, não consegue parar para fazer isso agora. Salve esse vídeo para você fazer depois. Eu vou trazer aqui 5 perguntas-chave para que você comece a mudar o seu posicionamento e a definir aquilo que você quer para esse ano. Primeira pergunta: por que as pessoas deveriam se importar com o que você faz? Segundo, qual problema emocional você resolve? E aqui eu quero abrir um parênteses. As pessoas tentam muito vender simplesmente com argumentos técnicos, mas técnica não vende. A gente não quer saber qual que é a radiação do aparelho, aqueles aparelhos de estética, né? Deixa eu trazer o meu pensamento aqui para vocês. Aquelas empresas clínicas de estética, eu não quero saber a potência do laser, eu não quero saber quanto tempo vai durar, eu não quero saber de que forma a dinâmica ali da máquina funciona. O que eu quero saber? Se eu fizer aquele laser, eu vou rejuvenescer 10 anos? É isso que me importa. Então você precisa buscar dentro do teu segmento, eu trouxe aqui um exemplo, mas dentro do teu segmento, qual problema emocional você resolve do seu cliente? A terceira pergunta que você precisa responder para melhorar o teu posicionamento é: o que te torna diferente, mas não no seu discurso, na sua entrega? O que o cliente percebe quando você entrega, seja o produto ou serviço? A gente começou falando de público e claro que tem pergunta do público para você responder também. Qual é aquele cliente que você quer verdadeiramente atrair? E tão importante quanto o que você quer é aquele que você não quer. É aquele que não faz sentido para o teu posicionamento, para a tua fase de agora. E a quinta pergunta é um pouco mais profunda. Se você sumisse hoje, alguém sentiria a sua falta? Alguém sentiria a falta daquilo que você oferece? Ou você seria facilmente substituído? Se a sua resposta for sim, está na hora de realmente começar a rever o teu posicionamento. No episódio anterior eu falei de mentalidade. Se você perdeu, por favor, assista assim que possível, porque ele é essencial para você melhorar o teu posicionamento também.
Os nossos pensamentos, eles influenciam diretamente na nossa postura. E todos os sentidos, os nossos sentidos são percebidos na hora ali da venda com seu cliente. A sua linguagem corporal, ela é exatamente resultado do que você está sentindo na hora. Então, se você está ansioso, se você está inseguro, às vezes você não se preparou para aquela reunião de prospecção, você pode ter certeza que o cliente ele vai perceber o seu despreparo. Assim como ele vai perceber o teu nervosismo, a tua ansiedade. Tem aquela história, tá com medo, vai com medo mesmo. Quem me conhece sabe, não gosto dessa frase. Não faz sentido, porque se você tá com medo, a outra pessoa vai perceber o seu medo. E o medo não vai te ajudar a fechar, o medo não vai te ajudar a avançar na vida. Você precisa trabalhar esse medo, passar por cima dessa barreira, se sentir seguro e confiante para ir em busca do cliente. O cliente ele sempre vai comprar a tua segurança e a tua imagem antes de comprar aquilo que você vende. E ele só vai comprar quando ele se sente seguro e confiante. Conseguiu entender por que você não pode ir com medo? Você tem que passar confiança e segurança para o cérebro do cliente, porque é ele que vai comprar de você. E o posicionamento não é aparecer mais. Uma coisa que eu percebo muito nas redes sociais é que tem gente que fala e até mesmo faz. Posta todo dia, tem que ter publicação no feed todo dia, tem que ter 2, 3 no dia para você se posicionar, para você ser isso, aquilo. Mas se a gente retirasse todas essas publicações, se não existisse a rede social, como as pessoas te perceberiam? Será que seria pela frequência de material que você coloca? Lembra, como você quer que o cérebro do teu cliente entenda e lembre-se de você? Como você quer que ele se sinta ao lembrar de você? Não é sobre aparecer mais, é sobre ser lembrado do jeito certo. Será que você realmente tem se posicionado para ir em busca daquilo que você quer em 2026? A gente vai falar muito de emoção, porque quando você ativa a emoção certa, o cliente ele não só te vê, ele passa a te escolher, porque de alguma forma aquela emoção que você transmitiu fez com que ele se conectasse com você. Eu amo falar sobre posicionamento. Posicionamento é algo importantíssimo quando a gente trabalha. Principalmente quando você tem um negócio, você tem uma empresa, você é vendedor, você é gestor, você também que é colaborador. Você precisa se posicionar da forma correta. E eu poderia ficar aqui por horas e horas e horas falando de posicionamento, mas eu trouxe um pouquinho do que eu vou trabalhar na minha mentoria, que eu vou lançar agora no primeiro semestre. Já aproveita esse podcast para abrir um parênteses para trazer uma boa notícia. A minha mentoria Marca com Alma vai ser lançada em breve e eu vou trabalhar o método de posicionamento que eu desenvolvi, que é o método AMA, onde a gente trabalha alma, mente e ação. É realmente um método para você se posicionar, se comunicar e vender, sem criar um personagem, sem perder a sua essência, mas tendo resultados. Então, o que eu falei até agora é um pouquinho do que vocês vão ver dentro do meu método AMA, que vai ser da mentoria Marca com Alma. Alma, vocês sabem que é uma palavra que faz muito sentido para mim. Faz tanto sentido que tem alma em praticamente tudo. Até uma curiosidade, eu acho que eu nunca falei no podcast, mas Anima, que é o nome da minha empresa, significa alma em latim. E eu coloquei esse nome justamente porque eu acredito que o que eu faço é capaz de chegar na alma das pessoas. E se eu conseguir gerar uma transformação em uma pessoa que seja, eu já cumpri a minha missão. E dentro do que eu desenvolvi ao longo desses quase 20 anos na área, eu reuni dentro de um método que eu vou aplicar nessa mentoria. Então, já adianto por aqui, se você tiver interesse, deixa nos comentários, manda direct.
O podcast ele vai para diversas redes sociais, então você tem a oportunidade de se conectar comigo e de realmente fazer um posicionamento diferente para 2026. E por que eu vou trabalhar alma, mente em ação? Porque a gente tem que começar colocando a nossa alma no negócio, senão ele não acontece. A gente precisa organizar a nossa mente, organizar os nossos pensamentos, ter clareza e confiança do que eu quero transmitir. Só que não adianta só pensamento, eu tenho que agir. E aí que entra toda a parte de se movimentar para gerar esse resultado. Quando a nossa alma ela gera conexão, a nossa mente consegue criar uma clareza e a ação ela realmente sustenta a sua presença, o resultado ele acontece. Ele é uma consequência. E eu aproveito para finalizar esse podcast lembrando da importância de você rever aquilo que você precisa rever para 2026. Eu falei sobre as perguntinhas, se você não anotou, volta no podcast no horário que for mais propício e anota mesmo. Eu sou do papel e caneta. Inclusive, no último podcast eu mostrei esse presente maravilhoso que eu ganhei da Lívia. Lívia, um abraço para você. Obrigado pela parceria. E você, como incentivo, você pode ter algo personalizado também. Não sei se você sabe, mas quando você tem um caderno diferente, uma agenda diferente, uma caneta que você gosta mais, quando você começa a colocar ali tudo no papel, as coisas fluem de uma forma tão diferente, porque começa a ter um valor agregado para você. E eu quero encerrar esse podcast lembrando que sempre há tempo para mudança. Sempre há tempo para você mudar a tua posição, sempre há tempo para você mudar os seus pensamentos. E o melhor tempo é agora. Não deixe para fazer amanhã, sendo que você pode ganhar um dia a mais para ir em busca dos seus resultados. No nosso próximo treinamento, a gente vai falar sobre neurovendas. Esteja preparado para conhecer um pouco sobre o cérebro do teu cliente para vender mais em 2026.